Para garantir, eu comecei a gravar de novo aqui pelo OBS também. Então, aqui agora, o que eu tenho que entender, de primeira coisa assim que eu faço, assim, eu vou fazer essa aula o mais tranquila possível com os meninos, antes de ficar, né, depois o final de como que a gente faz o teste, o que eu tenho que entender desse sisteminha aqui? Se você pegasse, então, 100 pessoas, ó, vamos imaginar, eu peguei 100 pessoas, e essas 100 pessoas, elas foram expostas, tá? E aí eu falo que dessas 100 pessoas, eu vou permitir que no máximo eu erre com 5 delas. Então, eu falo o seguinte, que de 100 pessoas que eu vou executar a minha pesquisa, eu vou possibilitar ter o diagnóstico errado, ou seja, cometer um erro com 5 delas, nessa proporção, ó, porque o meu erro é de 5%. Então, de 100 eu posso errar com 5. Isso quer dizer que se eu constatasse no final dessa pesquisa esse erro de 5%, eu poderia falar que em 95% dos casos, ter exposta ao amianto iria levar ao câncer de pulmão. Mas em 5% dos casos, existiriam pessoas que mesmo sendo expostas não iriam desenvolver o câncer de pulmão. Ou seja, eu coloco aqui essa minha relação e um número que eu aceito. Aí eu te falo o seguinte, esse valor aqui foi aquilo que você falou no início da sua pesquisa, não é? Então o máximo que você vai aceitar, se a gente fizesse uma amostragem aqui de 100 pessoas, seria 5 pessoas com erro, com o diagnóstico errado. Seria o seu erro. E se você executasse a pesquisa, você executou a pesquisa, foi lá, fez o experimento, e aí você encontrou um valor que foi dado como 7 pessoas. Você vai aceitar? Não, né, porque se eu encontrei um valor errado das 7 pessoas, 7 vai representar 7% de 100. Então se eu falo assim: "Olha, 7% é o valor do erro da minha pesquisa", ou seja, executei minha pesquisa e ela tem 7% de erro, se eu falei que o máximo que eu vou aceitar é 5%, então o que eu faço com isso aqui? Eu falo que é falso, né, então eu não posso aceitar. Então eu não posso comprovar o meu estudo. Então essa que é a ideia que vocês têm que ter em mente. Olha, para eu comprovar o meu estudo, o erro da minha pesquisa tem que ser menor do que o erro máximo tolerável. Então, se eu não posso comprovar minha pesquisa, aonde que está o objetivo da minha pesquisa? No H1 ou no H0? No H1. Então, se eu não posso comprovar minha pesquisa, eu vou poder falar que isso é verdade? Não, então eu vou verificar em cima da minha hipótese H0 e vou falar que isso aqui é verdade. Tá? Então, olha, vamos lá. O nosso passo a passo, então, se a gente conseguisse voltar aqui agora, vamos dar mais um passo, a gente dá um passo à frente e um passo atrás. Então a gente vai lá. Primeiro eu tenho um objetivo, depois eu determino a hipótese, H1, né, que é justamente igual ao objetivo, depois que eu faço, determino a hipótese, o quê? H0. O que é a hipótese H0? H1, ele é igual ao meu objetivo. A H0, ela vai contrariar a minha H1, que a gente já viu aqui hoje. No quarto passo, então, aqui eu vou lá e defino o máximo valor para o erro. Pronto, ó, defini o máximo valor para o erro que chama esse valor de alfa, né? Aqui, meu alfa. Aí, ó, defini o máximo valor para o meu erro, que é justamente encontrar o valor do alfa, né? Agora eu vou assumir, olha que sacada, né? Eu vou assumir no início da minha pesquisa, na hora de começar o teste, eu vou assumir que esse cachorro, nossa, mais uma, olha aqui, gente, ó, acabou. Vocês viram por que eu toquei para fora? Não é maldade não, olha isso aqui, ó.
Acabou. É justo. É. Pessoal, ó, vamos lá colocar aqui agora, abaixei aqui a folha, tá? O que que vai ser o tópico 5 da gente? O tópico 5, galera, vai ser eu falar no início da minha pesquisa, eu vou assumir que H0 é verdadeira. Olha que sacada, né? Às vezes a grande confusão da galera em entender isso, e que eu falei que isso aqui é complicado, é porque justamente leva um pouco desse conceito de entendendo essas coisinhas. Olha, então, professor, eu vou executar minha pesquisa e no início da pesquisa eu já vou assumir que meu H0 é falso, é verdadeiro? O que significa isso? Quer dizer o seguinte, olha, o H1 é aquilo que eu quero comprovar. Olha, já tenho isso em mente. O H0, eu contrario o H1. Então, eu vou falar que eu estou errado até que eu consiga comprovar o contrário. No final do teste estatístico, quando eu terminar o meu teste, eu vou ter duas possibilidades. Ó, quais são essas duas possibilidades quando eu terminar de executar o teste? As duas possibilidades para o final do teste é rejeitar H0 ou não rejeitar H0. Então, olha, no início da minha pesquisa eu vou assumir que H0, que é o que eu quero comprovar, é verdadeiro, e no final eu vou poder falar que eu vou rejeitar ele ou eu vou aceitar. Mas eu quero que vocês consigam entender justamente a consequência dessas duas palavras. É aí que entra a complexidade maior, né? Acho que maior do que até os próprios cálculos. Olha, rejeitar H0, se eu falei que isso aqui é falso, né? Se eu falei que isso aqui é falso, o que que é H0? H0 é justamente aquilo que eu estou me opondo na minha pesquisa. H0 é o quê? Qual que é a probabilidade do desenvolvimento do câncer de pulmão é a mesma para os dois grupos, expostos ou não expostos. É H0. Aí eu vou lá e falo assim para você, olha, no final do meu teste foi que isso aqui é falso. Falso. Se isso é falso, é porque existe uma tendência disso aqui ser verdade. Então, no teste estatístico, olha, quando eu faço a rejeição do H0, quando eu faço assim, ó, no final do teste eu consigo rejeitar H0, automaticamente eu estou indicando uma posição a favor do meu objetivo do trabalho. Se eu falei que o risco do desenvolvimento do câncer de pulmão não é o mesmo para as pessoas que são expostas ou não expostas, é porque se a pessoa é exposta, ela tem um risco maior. Mas eu não posso falar assim, aceitar H1. A nossa resposta do teste estatístico, qualquer procedimento que seja, isso aí vai ser uma coisa que vocês vão carregar para a vida acadêmica de vocês. Então pode ser que lá no final do curso vocês venham a ter a maturidade de entender isso, ou então quando vocês venham desenvolver uma residência, um mestrado, qualquer coisa assim, vocês vocês vão conseguir visualizar que o nosso resultado do procedimento estatístico, ele só pode ser relacionado a H0. Então, ou eu rejeito H0, ou eu não rejeito H0. Qual é a chance de eu rejeitar H0, então? Qual que é a chance? Olha, professor, se minha pesquisa tem um erro de 5%, qual que é esse erro surgiu da onde? Da nossa definição. Então, se minha pesquisa tem um erro de 5%, eu assumi que de 100 pessoas, 5 estão erradas. E eu vi aqui e falei que o meu procedimento, né, eu tive um erro na pesquisa final de 7%, ó, isso aqui é de 7%. É um erro maior do que eu aceitei. Se o erro é maior do que aquilo que eu aceitei, eu não posso falar que a minha pesquisa ela é verdadeira. Eu não posso chegar lá e fazer o quê? Rejeitar a hipótese da nulidade. Não posso fazer isso. Então, a rejeição da hipótese da nulidade, nessa primeira representação, vai depender do valor que eu falei para o erro dela no início e do valor do erro que a pesquisa me deu. Valorzinho aqui. Então, eu imagino, ó, esse valor da pesquisa que foi fornecido aqui vai me fornecer a possibilidade de rejeitar ou não H0. Então, quando eu vou visualizar isso aqui, eu vou rejeitar H0 a um nível, né,
Aí, esse nível a gente chama de nível de significância, ou você pode escrever o próprio nível de erro de colocar só nível, por cento de erro. Eu vou não rejeitar H0 a um nível de 5% de erro. Seria os casos aqui que a gente tem como base. Agora eu pergunto para vocês o seguinte. Nessa ideia que a gente teve aqui da abordagem dos 5% aqui, ó, se eu tivesse 5% como erro admitido máximo, né? E minha pesquisa tivesse dado um erro de 7%, eu não poderia rejeitar H0, certo? Mas e se meu erro, no início da sua pesquisa, você tivesse indicado que o seu erro aceitável era de 10%? Eu faço isso aqui, ó. Eu aceito um erro de 10%. Ou seja, o erro de 10% indica que de 100 pessoas eu poderia errar com 10 em relação ao resultado final. Se o seu erro é de 10% e a sua pesquisa teve 7% de erro só, esse erro ele é aceitável. E aí o que você iria fazer? Você poderia rejeitar H0 e aceitar o seu resultado. Então, no primeiro momento, eu quero dizer para vocês que o teste estatístico ele vai depender, no final de tudo, unicamente do seu erro que você admite para a pesquisa. Quanto maior for o seu erro, mais difícil vai ser de você comprovar, né, que a sua pesquisa ela tem significância, ela tem um resultado que é impactante. E aí esse nome, pode falar. Então, definir lá no início. Eu seria 10%. Eu encontrei 7%, então eu aceitaria. Não rejeitaria H0. Não, é exatamente aí que entra a confusão. Ó. A minha pesquisa é o quê? É aquilo que eu quero comprovar, não é? H1, eu quero verificar a velocidade H1. Então, inicialmente eu assumo que quem é verdadeiro? H0. Sempre no início da pesquisa eu falo assim, olha, eu vou falar que é diferente, porque se eu falar que é diferente, eu não vou me comprometer com o resultado da minha pesquisa, né? A minha pesquisa, ela tá afirmando, olha só, ela tá afirmando que a exposição ao amianto leva ao câncer de pulmão. Eu quero comprovar isso. Mas, se eu não tenho essa relação, eu posso falar que os dois grupos têm a mesma probabilidade do desenvolvimento do câncer de pulmão. Então, a H0, por enquanto, ela é verdadeira. Aí você falou o seguinte, professor, então se o meu erro aqui máximo permissível é de 10%, o que significa 10% aqui? Significa que de 100 pessoas, 10 eu encontraria aquele resultado de H0. O que é o H0? Fala que a probabilidade é a mesma. Então, em 10% eu iria encontrar, o máximo aceitável para esse estudo seria 10% de erro. Só que o seu erro da pesquisa foi de 7. Então, o seu erro, né, da sua pesquisa ela está dentro do aceitável. Porque você falou que o erro máximo é de 10%. E aí, quando esse erro está dentro do aceitável, eu posso rejeitar H0. E o que eu comprovo não é H0, é quem? H1. H1. Então, se eu rejeitei H0, o que eu fiz com H1? Você foi assim, ó, se eu falei assim, ó, isso aqui é falso, não é verdadeiro isso aqui, ó, eu tô rejeitando, então eu falo que isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso. Isso aqui é falso é porque o H1 é verdadeiro. Isso, é essa a ideia, ó. Eu ter o percentual do erro, Entendi. achei o percentual do erro aceitável, e o meu percentual da pesquisa, esse percentual aqui, ó, é calculado. A gente vai aprender a calcular esse percentual. Tá? Essa introdução até agora que a gente está debatendo, né, é só para vocês não terem dúvidas disso. Os testes estatísticos que a gente vai executar nessa aula, na próxima aula que vem, né, que a gente vai começar a debater, eles levam em consideração o percentual aceitável. Percentual aceitável e o percentual calculado. Esse percentual calculado, se ele for menor do que o percentual aceitável, o que eu faço? Rejeito a hipótese H0, que é justamente a hipótese que contraria a minha pesquisa. O meu objetivo no final da minha pesquisa é fazer isso, rejeitar H0. Qualquer teste que seja estatístico que vocês venham executar, qualquer artigo que vocês venham pegar da área, né, que vai ter um teste estatístico, e aí quando eu falo isso, galera,
para vocês entenderem o nível de maturidade, assim, dessa questão, é vocês conseguirem publicar um artigo numa revista de impacto, uma revista que vai fazer o nome de vocês, né, virar algo que seja publicável aí, né, nas revistas de fato que tenham relevância na área de vocês, porque assumir isso tudo aqui, fazer um teste desse nível, né, por que a gente acha que é impossível, vocês vão verificar que é só fazer essas continhas. E às vezes quando vocês vão fazer isso, até mesmo numa especialização, no TCC de vocês, na residência e tudo mais, vocês têm um trabalho ótimo, perfeito, só que vocês não têm conhecimento que para colocar isso, né, para poder pontuar isso de forma científica, eu tenho que comprovar isso estatisticamente. Colocar o valor do erro, falar que tem um percentual, falar, admitir que esse percentual é possível, e você colocar que, dadas essas condições, eu posso ir lá e rejeitar ou não H0. Então, essa ideia que a gente tem em mente é estabelecer o nível do erro, e esse valor do erro servir como base para eu rejeitar H0 ou eu não rejeitar H0. Se eu conseguir um resultado onde eu rejeito o H0, eu estou falando que minha pesquisa ela tem significância estatística. Por quê? Porque rejeitar H0 é a mesma coisa que assumir H1. Se eu falo que eu não posso rejeitar H0, é justamente a condição inicial aqui, ó. O erro máximo era de 5, meu erro é de 7. Então eu não posso confirmar que a minha pesquisa está certa. Se eu encontrei lá, se a gente está trabalhando no nosso exemplo aqui, ó, do câncer de pulmão, né? E eu falei assim, galera, é o seguinte, eu executei minha pesquisa aqui no hospital, e aí de 100 pessoas, 20 pessoas foram expostas e não desenvolveram câncer de pulmão. E esses 20 aí correspondem a um erro de 20%, né? Aí você vai falar assim, poxa, como que eu posso excluir o uso do amianto, né? E no final da pesquisa, eu já identifiquei 20 casos de pessoas que não desenvolveram. Ah, 80 desenvolveram? Beleza, mas pode ser outro fator que está ligado à construção civil. Pode ser poeira, pode ser a questão do cimento, pode ser N fatores que vão levar a esse desenvolvimento. Eu vou desenvolver esse falar que é o amianto, especificamente. Então, a gente tem que tomar cuidado justamente pela conclusão que nós vamos tirar. A conclusão é uma evidência científica. Essa evidência ela deve ser bem fundamentada. Aí a ideia que a gente tem de trabalhar é sempre nesse, ó, rejeitar ou não rejeitar o meu H0. Eu vou rejeitar ou não a um nível de significância, que é o erro aceitável. Então, se aqui eu coloquei 10%, no final você tem que falar, olha, você vai rejeitar em 10%. Então, fica subscrito aqui, quanto menor for esse erro aqui, também vai ser maior a nossa evidência estatística. Vocês concordam comigo se eu faço assim, ó, rejeita H0, ou seja, a minha pesquisa ela está correta, a um nível de erro de 1%. Ou seja, eu tenho uma única chance em 100 de errar. E das 99 vezes que eu vou executar, vai estar correto. Quando eu falo 5%, eu tenho 5% de chances, né? 5 vezes eu vou errar em cada 100. Esse resultado vai estar errado de cada 100 vezes que eu fazer esse teste, 5 vão dar errado. É isso que a gente tem que estar sempre em mente com essa relação do percentual e a quantidade, né? Para aqueles que têm algum tipo de confusão quanto a isso. Então vamos voltar para cá e aí a gente vai falar agora desse valorzinho aí, ó, que a gente conceitua como chamado de valor P. O valor P é justamente aquele elemento, né, que a gente consegue trabalhar para fazer a comparação. Esse valorzinho aqui, ó, o valor que eu acho da estatística. Esse valor aqui é o meu valor do alfa, o erro aceitável, que eu defino no início. Esse valor P é o valor da estatística calculado, que eu vou executar na estatística para poder encontrar de fato aí no teste. Então, ó, se eu tenho aqui um passo a passo, né? Primeiro, definir o objetivo. Segundo, encontrei a hipótese. Terceiro, analisei a hipótese, H0, né? Defini o máximo valor do erro, que é o meu alfa. Depois, assumi que H0 é verdadeiro e eu quero rejeitar ou aceitar H0. Se eu quisesse colocar um sexto passo aqui, eu teria que calcular o valor P. Aí, esse valor P é o que eu vou comparar com o alfa, né? Se o valor P, que é o valor da estatística, for menor do que o alfa, esse valorzinho aqui, ó, valor P, for menor do que o alfa, o que eu faço? Rejeito o H0.
Se o valor P for maior do que o alfa, eu não posso rejeitar o H0. Beleza? Por enquanto? Alguma dúvida até aí? Professor, repete, minha internet travou. Só a questão do P e do alfa. Ó, a gente falou o seguinte, esse valor que a gente colocou aqui do lado como comparação do erro da pesquisa, ou seja, executei a pesquisa e tive um retorno quanto à pesquisa, quanto ao resultado, né? Esse valorzinho aqui, a gente falou que ele se chama valor P. Né? Isso aqui se chama valor P. Aí olha só, se isso aqui é o maior valor aceitável para a minha pesquisa, que é justamente o alfa, né? Se esse alfa aqui é aceitável e esse valor P aqui é aquilo que a gente tirou da minha pesquisa, e o que eu encontrei, ó, se eu falar assim, ó, se o que eu encontrei, o que é o que eu encontro na minha pesquisa? O valor P, né? O valor P é a estatística da pesquisa. Então, coloca aqui, ó, se o valor P, que é justamente esse 7% aqui, for menor do que o alfa, o que eu faço? Eu posso rejeitar o H0. Essa ideia aqui, inicial, que a gente tem que ter em mente, né? Se esse valor P for a relação menor aí do que o próprio elemento, eu posso rejeitar de fato a minha hipótese aí de que esses dois elementos são diferentes, né? Que esses dois elementos aí, eles estão de fato elementos como que apresentam diferenças. Por quê? Porque se esse valor aqui é o máximo valor aceitável para o erro. Se esse máximo valor é maior do que o valor que eu encontrei na estatística, é porque minha pesquisa ela é relevante. Eu encontrei de fato o objetivo final que eu quero, né? Eu quero encontrar é determinar que o valor da estatística seja menor do que alfa. Então, ó, valor da estatística, valor P, menor do que alfa, rejeitar H0. Agora, se o valor P, né, que é o valor da estatística, for maior do que alfa, e que eu posso ou não rejeitar H0? Não posso. Rejeitar H0. Eu quero perguntar de novo. Entenderam essa ideia aqui? O que seria esse valor P? O valor P é o erro da pesquisa. É o erro que você vai verificar quando vocês concluírem a pesquisa. Esse alfa é aquilo que vocês vão falar como aceitável. Se o seu erro da pesquisa for menor do que o aceitável, é porque o erro é aceitável. Se ele é aceitável, minha pesquisa está ok. Então eu posso ir lá e falar que a H0 está falso. Né? Ou seja, rejeitar H0. Agora, se o meu erro da pesquisa for maior do que o erro aceitável, olha, minha pesquisa pode ter no máximo 5% de erro. Agora eu tirei 7%, eu não vou aceitar. Não posso aceitar, porque é maior. Então, se é maior do que o valor que eu tenho como erro aceitável, eu não posso rejeitar H0. Então, eu não posso afirmar que minha pesquisa, que minha H1, que é aquilo que eu quero comprovar, de fato está ok. Então, quando a gente faz essa ideia, quando a gente tem essa ideia aqui em mente para poder executar, né, eu sempre vou estar trabalhando justamente com esse conceito. E esse conceito é de fato adotado aí quando a gente consegue concluir o que está aí no slide para vocês, ó. Só que às vezes o que a gente encontra no livro é justamente essa escrita só. Vocês só vão encontrar isso aí. Pá. Aí todo o outro conceito para trás que a gente fez a discussão, vocês têm que ir entendendo por fora. Por isso que às vezes a estatística é tão mal compreendida, né? Porque a gente não tem uma forma específica de passar essa ideia, mas eu acho que esse bate-papo faz deixar mais claro esse entendimento geral sobre significância estatística. Então, retornando ao conceito do valor P, dizemos então que há significância estatística quando o valor P é menor do que o nível de significância adotado, que é o nosso alfa. Esse valor P a gente já sabe quem que é esse valor P. É a significância que eu encontrei da minha pesquisa, né? Aquilo que eu de fato executei e encontrei lá no final lá das execuções. Então eu já consigo falar para esse caso aí que o valor P vai ser algo que a gente vai ter que calcular, que é aquilo que a gente vai começar a investigar agora. Vamos lá. Tá? Vai ser um grande desafio, tá, galera? Talvez se a gente não conseguir tocar direitinho tudo agora,
Na próxima aula a gente retoma, ou eu mando um videozinho para vocês explicando aquilo que vocês venham ter algum tipo de falta aí, né? Até mesmo quem vai assistir esse vídeo depois. Vou gravar, deixa eu fechar aqui essa segunda parte, aí eu coloco para gravar de novo.